Senta então que aí vem história, velho. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre as chamadas revoltas nativistas que ocorrem aí no Brasil colonial, beleza? Antes vamos começar diferenciando, né, as chamadas revoltas nativistas, como lá, revolta de Filipe dos Santos, Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates e tal. Essas chamadas compõem o ciclo das chamadas revoltas nativistas, para a gente diferenciar daquelas rebeliões coloniais, como a Inconfidência Mineira, a Baiana, ou conspiração, né, dos alfaiates, e a insurreição pernambucana, que tinham lá um objetivo de emancipar o Brasil, né? Foram lutas anticoloniais, né? Eram lutas para tornar o Brasil independente de Portugal, por um ponto final à colonização de Portugal do Brasil. Já as chamadas revoltas nativistas, elas têm um caráter muito mais local, né? Foram movimentos de classe. Basicamente foram movimentos onde uma classe buscava lutar por razões, né, por motivos aí que a afetavam diretamente, né, e não tinham esse caráter mais abrangente, né, mais de luta contra a dominação portuguesa. Até porque elas são, né, as revoltas nativistas são ali típicas do século XVII e início do século XVIII. Então, ao contrário da Inconfidência Mineira, da Baiana, da insurreição pernambucana, que contaram com uma forte influência, foram fortemente influenciadas pelo iluminismo, pelas ideias iluministas, né, que já estavam chegando no Brasil, final do século XVIII, início do XIX. Essas revoltas coloniais ocorrem antes, né, um século antes aí, mais ou menos. Então não tem essa influência do iluminismo, não tem essa questão por trás de buscar a independência de Portugal, né, tornar o Brasil independente de Portugal. Beleza? Então, essas revoltas nativistas, elas têm um caráter muito mais local, específico, um caráter de classe, certo? Vamos começar falando então sobre a revolta de Beckman, ou revolta dos Beckman, né? Os irmãos Beckman. Não é esse aí, Beckman. Vamos ver quem é que entende a referência aí, né? Mas enfim, vamos botar a fotinho certo. Enfim, vamos botar aí o desenho certo, né? Claro, foto, né? Naquela época não dá, né? Agora sim, esse aí sim. Bora lá! Vamos lá, revolta dos Beckman, então, ocorre no Maranhão em 1684. Por quê? O que está por trás aí da revolta dos Beckman? Com a saída dos holandeses, né, com a expulsão dos holandeses do Nordeste brasileiro, onde eles passaram ali 24 anos atuando na produção, no refino de açúcar, o Nordeste vai passar por uma situação aí de empobrecimento, uma situação aí de abandono econômico e por uma situação aí de carência, né, de carestia, de carência de alimentos e tal. Portugal, para tentar resolver essas questões, vai criar em 1682 a Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão. Então, para atuar frente a essas questões aí, o compromisso da Companhia de Comércio do Maranhão era comprar, né, a produção local, era trazer, fornecer, né, como intermediário, né, entre Portugal e o Maranhão, produtos manufaturados e fornecer também escravos, né? Tinha ali a obrigação, tinha ali, né, a incumbência de anualmente, né, introduzir 500 escravos, 500 escravizados, né, no Maranhão. Mas o que vai acontecer? Uma administração dessa Companhia Geral do Comércio, mais a ação dos jesuítas ali, né, na questão da escravidão, contra, né, a escravidão e tal, vai fazer com que essa Companhia Geral do Comércio se torne inoperante. Os fazendeiros acabavam não recebendo os escravos, né, contratados, né, que estavam no contrato. A companhia acabava não comprando toda a produção agrícola como deveria e trazia os produtos manufaturados por preços extremamente elevados. Então tudo isso vai acabar gerando um descontentamento na província, né, na região, na capitania. Então o que vai acontecer? No dia 24 de fevereiro de 1684, estando o governador, né, da região, dirigente ausente, um grupo de manifestantes vai acabar promovendo uma série de conflitos, uma série de tumultos aí em São Luís. Os rebeldes prendem aí então, né, o governador interino, né, que estava no cargo e tal,
E o Manuel Beckmann, então, um dos irmãos, né, Manuel Beckmann vai assumir o controle interino da província. Enquanto isso, o irmão dele, o Tomás Beckmann, vai viajar a Portugal, vai denunciar tudo de errado que estava acontecendo, vai justificar, né, na verdade, a ação, né, antes que Portugal enchesse, né, o Maranhão de tropas, ele vai lá justificar a ação, então, dizendo, né, colocando para fora todos os podres da Companhia Geral do Comércio. O governo português, em contrapartida, não vai dar tanto crédito assim a ele, vai esmagar a Revolução, né? Meses depois, já no ano de 1685, a Revolução é contida, é duramente, violentamente reprimida, e os irmãos, né, os dois irmãos Beckmann vão ser condenados à forca, né, e vão ser mesmo, né, de fato, enforcados. Com isso é contido o movimento que acaba não resultando, né, em melhorias para o Maranhão. Porém, no final do mesmo ano, essa Companhia Geral de Comércio vai para o governo português, as autoridades portuguesas vão se dar conta, né, de que todas aquelas denúncias eram reais, de que ela não estava sendo efetiva, não estava cumprindo sua parte nos acordos, né, não estava cumprindo a função para a qual havia sido criada, então aí ela vai ser fechada, né, depois de reprimir duramente o movimento, de enforcar os líderes, eles acabam mesmo com a Companhia Geral de Comércio no próprio ano de 1685. Então essa primeira tentativa de revolta, aí, né, de insurgência contra as autoridades portuguesas vai acabar, né, sem ter um resultado. Na verdade, como todas as outras, né, que a gente vai ver. Beleza?